E aí, meu povo, pronto para mais uma aula sobre frações? Hoje a gente está na segunda aula, então quem não viu a aula 1, corre para procurar. Deve estar numa playlist, eu acredito que eu tenha colocado. E é isso. Então não deixe de acompanhar, porque é importante, porque a gente vai numa crescente, ok? Então vamos lá. Vamos falar da representação de fração. Primeiro eu quero destacar o quê? Que o denominador é o número de partes que o todo se divide. Gente, os alunos erram muito isso. Esquecem quem que tem que pintar, qual é a parte que vai dividir, então não esqueçam. O denominador, que é o número que fica embaixo, é sempre a quantidade de partes que a gente vai dividir o todo, ok? E o numerador é a parte utilizada, é a parte que a gente vai pintar, ok? Então a gente tem aqui, por exemplo, 2/4. Nós temos o quê? O 4 embaixo, então um todo vai estar dividido em 4 partes e a gente só vai utilizar duas partes. Então fica ali, ó, um todo dividido em 4 pedaços iguais e a gente só utilizou 2, ok? Outra opção, a gente tem aqui 5/8, ou seja, vai ser um todo dividido em 8 partes e a gente só vai utilizar 5. Então tem 5 aqui pintadinhos, tá? O que eu quero que vocês percebam aqui? Que, ó, lembrando da aula passada, isso aqui a gente está falando da fração própria, onde o numerador é menor do que o denominador, ok? Então percebam que isso aqui nunca chega a um todo inteiro. Digamos que isso aqui fosse uma barra de chocolate, não é a barra de chocolate toda. Aqui no caso é até a metade da barra de chocolate. Então é sempre uma fração do todo, ok? É parte do todo. Do todo, tá? Isso não vai dar um número inteiro, ele vai dar um número decimal. Lá pra frente a gente vai falar sobre isso. Agora a gente tem aqui, ó, 4/2, ou seja, vamos dividir um todo em duas partes, mas a gente precisa utilizar 4. Aí pensa bem, imagina, eu tenho um todo, eu vou dividir em duas partes. Aí como que eu vou pintar 4? Vamos ver como que isso vai ficar? Ó, o todo dividido em duas partes, então eu dividi aqui em duas partes, mas para eu pintar 4, ó, pintei uma, pintei duas. Para eu pintar 4, eu tenho que fazer o outro inteiro, dividir em duas partes de novo e pintar essas duas partes para ter pintado 4. A mesma aqui, ó, 9/3. Então eu tenho que dividir em 3 partes, mas eu preciso pintar 9. Então aqui, ó, dividi em 3 partes e pintei 9. Então eu tive que fazer 3, depois 3 e 3 de novo, tá? Eu não posso, gente, pegar um todo e dividir aqui em 9 partes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e pintar 3. Não é isso. Isso aqui seria o quê? 3/9, tá? Não é isso. Então é sempre o número de baixo, é a quantidade de partes que ele fica dividido. Então isso aqui, percebam o seguinte, se vocês viram a aula passada, é a fração o quê? Aparente. Vocês não viram, eu tô avisando também, né? É a fração aparente, é que o número de cima é múltiplo de baixo, tá? O 4 ele está na tabuada do 2 e o 9 está na tabuada do 3. Ou seja, 9 dá para dividir por 3, o 4 dá para dividir por 2. E aqui vocês percebam o seguinte, aqui digamos que isso aqui fossem pizzas. Aqui teria sido uma pizza que dividiu pela metade e outra pizza que dividiu na metade. Mas comeu o quê? A pizza toda. Comeram o quê? 2 pizzas. Então sempre vai dar números inteiros, ok? A fração aparente, ela sempre vai resultar num número inteiro. E aqui nós temos agora 5/2. Aí percebam que o número de cima é maior do que o de baixo, mas o 5, por exemplo, não está na tabuada do 2. Então isso não é uma fração aparente. Vamos ver como é que ficou. Ó, eu dividi um todo em duas partes, mas eu tenho que pintar 5. Então eu tive que fazer, ó, 3 inteiros aqui, só que eu pintei o quê? 1, 2, 3, 4, 5. Esse aqui eu utilizei só a metade, eu não utilizei todo, ok? Aqui, 7/3. O 7 também não está na tabuada do 3. Então, como que isso vai ficar? Ó, eu usei aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ficou esses dois sem utilizar. Então, isso aqui é uma fração que imprópria, em que o número de cima é maior do que o número de baixo. E percebam que ele nem resulta só em número inteiro e nem só em fração. Ele tem o quê? Uma junção de números inteiros, ó, aqui é um inteiro, aqui é outro inteiro e aqui é parte do inteiro. Então aqui é 1, aqui é 1 e aqui é o quê? 1
terço, ó. Uma parte de 3, tá? Então, aqui vai ser, ó, inteiro mais fração ou parte do todo, ok? Então, por hoje é só isso e a gente já vem aí com a aula 3, ok?